Boa noite. Vou botar o óculos que tá difícil de ler daqui. Deixa eu ver se melhora. Boa noite, gente. Boa noite, família. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Todas bem-vindas a esse Papo de Quarta. A essa série, né? De sequência de papos de quarta. Renatão, meu querido, seja bem-vindo. A essa série de 8 lives, depois a gente continua, né? Papos de quarta, para quem está acompanhando, me acompanhando há um tempo, sabe que o Papo de Quarta ele está desde o início da pandemia, né? Raramente ele não acontece, mas agora eu vou fazer uma série de 8 lives com a mesma temática, né? Na verdade são 7, uma dedicada para cada raio cósmico divino, nas próximas 7 semanas. E na última, fala Cris, meu irmão, boa noite, gente, boa noite a todos aí que estão chegando, que estão dando boa noite aí, sintam-se todos beijados e abraçados, saudades de todos vocês. Então essas próximas 7 lives serão dedicadas a cada uma delas a um dos raios cósmicos divinos. E na 8ª eu vou fazer a live de Fátima, né, Portugal, e nós vamos trabalhar a energia, a história, a egrégora da nossa grande mãe, né, da grande mãe de todos nós, né, a mãe de todos, a mãe que abraça, a mãe que afaga, a mãe que cura, a mãe que protege. E essa live vai ser a 8ª daqui para frente, porque eu vou estar lá, né? Se eu não me engano, dia alguma coisa, 20, alguma coisa de entre os 2 finais de semana que eu vou fazer o fluxoterapia em Lisboa e depois em Algarve, né? Em Lisboa vai ser dia 20 e 21 de maio e Algarve vai ser 28 e 29. Acho que isso. Então vai ser na quarta-feira no meio dessas 2 semanas, tá? Então, de hoje até lá a gente vai iniciar e vai finalizar um ciclo de lives onde a gente vai falar desses raios cósmicos, né? O que é isso? Qual é a característica de cada um? Quais são as forças, né, que cada uma dessas energias traz. Vou ajudar vocês também a identificar o seu raio, né, de alma. Rosângela, segundo semestre, amada. Segundo semestre a gente vai fazer em São Paulo. Já estou para marcar essa fluxoterapia, tá? Até junho eu já tenho todas as datas marcadas, definidas. E aí eu vou ali em maio, eu vou definir o segundo semestre e aí já vou começar a divulgar, tá? Fica de olho aqui que logo eu vou começar a divulgar, tá bom? Então, também, Ponto Luz Terapia, Rio de Janeiro também, segundo semestre, tá? Obrigado, amada, vai ser uma alegria aí ter você nessa egrégora linda. E para quem aí tá chegando agora, né? Vai ter o Fluxoterapia agora dia 15 e 16 de abril, tô meio perdido no tempo, em Chapecó e 29 e 30 de abril em Porto Alegre, tá? Qualquer interesse aí, dúvidas, me chama no direct que eu encaminho lá para já, que eu mesmo tiro as dúvidas. E aí em maio eu vou para Portugal, as 2 formações de Portugal. E em junho, aqui em Balneário Camboriú, a gente fecha o primeiro semestre. E aí iniciamos em julho o segundo semestre. E essa agenda eu ainda vou ficar devendo para vocês. Acho que ali início de maio, até 10 de maio no máximo ela tá pronta, tá bom? Já estou trabalhando as datas e os locais. Bom, vamos lá, gente. Vão chamando o povo aí. As lives sempre ficam gravadas, tá, Fê? Sempre ficam gravadas. Não foi a Fê que perguntou, foi a Paty. Sempre ficam gravadas, tá, amado? 4 minutos e 50. Eu sempre uso esses 5 minutinhos para... Legal, Pri? Vamos nos ver em Balneário, então. Eu sempre uso esses 5 minutinhos para dar boas-vindas, para explicar um pouquinho, né, do teor da live, para dar tempo para a galera chegar, pedir para a galera mandar aviãozinho aí, chamar o povo para a live, né, para o papo que a gente vai ter.
E aí eu ancoro a energia do Cristo, né, do nosso grande mestre, do mestre maior, com o Pai Nosso em aramaico e a tradução em seguida. E aí nós iniciamos efetivamente com o tema, tá bom? Então, vamos ancorar, vamos todos nós, se quiserem fazer o mudra, né, o mudra do Cristo é o dedo indicador e médio da mão esquerda no cardíaco, indicador médio e polegar da mão direita voltados para o alto, tá? Tem uma série de simbologias, um monte de simbologias, esse posicionamento, esse mudra, tá? Mas em tese é o Cristo reverenciando de coração a sua morada celestial, que é representada quando a gente olha o céu noturno pelas Três Marias, cinturão de Órion, constelação de Órion, é de onde vem a consciência crística, tá? Então quem quiser, quem sentir de fazer esse mudra, fica à vontade, faz junto comigo. Quem não sentir, simplesmente repousa os braços sobre as pernas, assume uma posição confortável e acompanha mentalmente, de coração e de mente, tá? Ancorando, invocando mais e mais em todos nós, em todos os nossos corpos, físico, emocional, mental, espiritual. Invocamos a presença da consciência, da energia crística, que ela seja ancorada mais e mais em nossos corpos, em nosso sistema de corpos, para que essa consciência, para que essa energia, para que essa força crística, para que essa consciência crística permaneça mais e mais, permeie e preencha mais e mais, de quantum de alta frequência, o planeta, a psicosfera, o plano físico, no momento em que nós estamos tanto necessitando dessa energia que cura, dessa energia que liberta, dessa energia que prolifera o amor, a paz, a generosidade, a misericórdia, a abundância. Ancora o Cristo, ancora a energia do Cristo. Desculpa, gente. Eu estou muito próximo fisicamente falando, do epicentro de algo que todo mundo sabe o que é. Que aconteceu hoje. A energia está muito densa por aqui. Quem está na região deve estar sentindo. Quem está distante também deve estar sentindo, pelo alto grau de sensibilidade. O planeta clama por paz, por serenidade, por luz. E todos nós somos ancoradores, somos catalisadores dessa luz. Cada um faz isso a seu modo. É tempo de ancorar mais e mais a luz do nosso Mestre Maior. O amor, a benevolência, a misericórdia, a paz que excede todo o entendimento. Enviemos luz e paz, amor, na direção das famílias envolvidas nessa tragédia de hoje, para que de alguma forma encontrem consolo, encontrem luz, encontrem uma centelha de paz capaz de gerar a cura que será necessária para todo esse processo. Mestre, pedimos a Tua presença em nossos corpos, em nossas casas. Arcanjo Miguel, toda a falange do primeiro raio cósmico divino, invocamos vossa presença, façam guarda em nossas casas,
em nossos campos, em nossos corpos, em nossas mentes, para que nós possamos manter a serenidade e a paz em momentos tão atribulados, em momentos em que a humanidade, o planeta, precisa tanto da presença da luz, do amor, da paz e da harmonia. Abvund Bashmaya, Netkad Shimach, Tei Malkutach, Nervoei Tsubiana Raikana, de Bashmaya Arbaach, Havlan Larmat Sum Kanan Yomana, Washboklan Halben Warktahen, Raikana Daf Anan Shuahan Hayoben, Uela Tarlan Lenisuna, Ela Patsam Imbisha, Metoda Lahe Malkuta, Wahaila Wateshburta, Lahalan Namin. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a Tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o Teu reino de unidade agora, que somente o Teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De Ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possa a Tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Desculpa, gente. Vamos lá. Começando então essa primeira live dos raios, falando obviamente do primeiro raio cósmico divino, o raio azul. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês como que, se quem ainda não sabe o seu raio, como não sabe como calcular, como que se calcula o seu raio, o seu desculpa, gente. Como que se calcula o seu raio? Seu raio de alma. Não é raio de personalidade, não é raio de vida, dessa vida atual, dessa personalidade. Quando a gente fala de raio, a gente está falando de uma característica da alma, é o DNA da alma, né? As pessoas perguntam: qual é o meu propósito de vida? Muita gente pergunta, para quem é terapeuta aqui. Quem é terapeuta deve ouvir muito essa pergunta, né? Estou atrás do meu propósito de vida. Não, olha, obrigado. A gente leva. A gente está aí para isso, né? Para ancorar a força, para seguir adiante. Agora é a hora que a luz mais precisa da gente, né? Nós estamos no olho do furacão e a gente não pode simplesmente recuar, né? A gente tem que seguir, mesmo com dor. A gente está em guerra, né? Guerra espiritual. E o soldado, ele vai para a guerra, vai para a batalha, né? Nos momentos mais tenebrosos da batalha é aí que a gente tem que estar na linha de frente. Então vamos se ancorar aqui, vamos se juntar, vamos se fortalecer, que a gente vai girar esse botão do planeta, com certeza, todos nós juntos. Então, gente, os raios, eu vou falar para vocês como que se calcula, né, esse raio da alma, nessa característica da alma. Então o raio é o propósito que a alma trouxe para o mundo. E é interessante a gente entender que esse raio que a gente vai se referir, que a gente vai trazer aqui,
não é ele não serve para essa vida apenas, ele serve para todas as tuas existências. Essa é uma característica da alma, não é uma característica da pessoa. Então vamos lá. A Elisângela está aqui, né? Ela entrou agora. Se a Elisângela tem um determinado raio lá, digamos que ela seja do terceiro raio, eu esqueci já, amado, o teu raio qual que é. A gente já calculou, né? Esse não é o raio da Elisângela dessa vida. Se a Elisângela já viveu 35, 85, 112 vidas, a alma dela sempre pertenceu ao terceiro raio, se ela for do terceiro raio, tá? É uma característica da alma. Então, cada vez que a Elisângela renascer num outro corpo, quando ela for João, Martin, Elizabeth, ela vai ser dessa mesma característica. A alma não muda, a característica da alma não muda. Então o propósito da alma sempre vai ser o mesmo. O propósito de vida é a gente entender o propósito da alma e a gente de alguma forma conseguir traduzir aquela característica da alma nas nossas coisas diárias. No nosso trabalho, na nossa família, nos nossos afazeres, nos nossos projetos, na nossa lida conosco mesmos, né? Esse é o grande trabalho da vida, é eu identificar qual é a da minha alma, o que ela trouxe no container de riquezas dela, e eu achar uma forma de colocar aquilo em prática, para mim, para os meus familiares, no meu trabalho. Então esse é o grande, é um dos entendimentos mais importantes, se não for o mais importante, para a nossa trajetória aqui nesse plano, tá? Não apenas aqui nessa vida, Fernando, nesse plano terreno, independente de quantas vidas e existências eu precisar ficar aqui para esse processo de aprendizado, né? Todo mundo aqui já está cansado de saber disso. É uma grande escola, é um grande projeto, né? E tem um monte de séries, assim como uma escola, né? Aí no mundo 3D, essa escola chamada Terra é um projeto que a gente tem determinado número de séries, ou seja, vidas, e a cada vida é como se fosse uma série, né? E a gente vai evoluindo, a gente vai evoluindo, a gente vai evoluindo, a gente vai evoluindo, até chegar um momento que a gente não está mais naquela... A gente já se diplomou daquela escola, né? Então, digamos que você frequentou a mesma escola lá das séries iniciais, da pré-escola, até o ensino médio, até o que na minha época se chamava de segundo grau, né? Sou um pouquinho mais velho. Quem é da minha idade aqui deve lembrar disso, né? A gente chamava de segundo grau. Agora é ensino médio, sei lá o quê. Vai chegar algum momento, vai acabar aquele terceiro ano, né? E não tem mais o que fazer ali, não tem o quarto ano, não tem o quinto ano naquela escola secundária. Acho que é escola secundária hoje, né? Aí você vai ter que continuar o aprendizado em outro nível, em outro lugar, que a gente aqui no plano Terra dá o nome de universidade. Aí você vai lá, vai fazer um exame e você vai entrar num outro patamar de aprendizado. Então, essa grande escola Terra, né, esse grande projeto Terra, tem mais ou menos essa ideia. Só que as séries, né, dizem aí algumas tradições espiritualistas, filosóficas, várias delas se confirmam, né, essa tese de que, em média, cada ser humano vive 250 experiências, 250 vidas, até se diplomar e não precisar mais estar aqui, não precisar estar mais nessa escola. Ele se diploma e ele vai frequentar um outro projeto mais avançado, ele vai para a universidade, ele vai para um curso mais avançado. Mas, cada um de nós, quando a gente começa essa história, essa brincadeira, esse rolê, né, de aproximadamente 250 vidas, nós trazemos uma característica peculiar específica, que é a característica de um desses 7 raios cósmicos divinos, né, do primeiro até o 7º. Então a alma do Fernando tem uma característica, vai mudar de vida para vida, né, a forma como eu exerço isso. Naquelas vidas que eu consegui pegar essa história da minha alma e traduzir em ações práticas, foi aquela vida que eu cheguei lá no leito de morte, lá no final, respirei aliviado e disse assim:
Consegui, né? Nessa vida eu passei no teste. Essa vida foi uma vida produtiva. Foi uma vida onde eu consegui pegar tudo isso que a minha alma traz e aplicar no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família, seja lá onde for, né? E as vidas onde eu não tive o mesmo sucesso, e aí quando eu falo de sucesso, vocês sabem que eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de status, não estou falando de ser famoso, não estou falando disso, né? Quando eu tive sucesso em pegar essa matéria-prima, que é o que a minha alma traz, e traduzir em coisas cotidianas, é aquela vida que eu chego no final angustiado por não ter conseguido representar, por não ter conseguido materializar essa luz que a minha alma trouxe para que eu dividisse com o mundo, tá? Então é disso que nós vamos falar nessas próximas 7 lives. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais do primeiro raio. Então a ideia é a seguinte, gente, existe a luz primordial, que a gente pode chamar de Deus, né? Eu acredito que aqui ninguém tenha problema com isso, mas algumas pessoas não gostam, né? Preferem chamar de energia cósmica, universal, enfim. Seja lá o nome que você der, se você está aqui, eu sei que você acredita nessa força criadora, né? Nessa força que criou o todo e que individualizou, né? Essa força, essa luz, né? Essa luz primordial, essa luz primeva, quando ela se espalha, quando ela cai na materialidade, ela vem representada, aí eu estou falando de seres humanos, né? Quando um ser humano que vem dessa centelha, que vem desse todo, todos nós viemos desse todo, quando a gente se materializa aqui no plano físico, terreno, a gente assume uma das 7 características dessa luz primordial, dessa luz primeva, tá? Dessa luz original. Então existe aqui o Deus, o Todo-Poderoso, o primordial, Deus, Pai, Mãe, o absoluto, a energia cósmica, seja lá o nome que você der. Quando essa energia se materializa no plano físico, terreno, material, ela se materializa através de uma das 7 características dessa luz. E essas características é o que a gente dá o nome de raio, né? Então são 7 frequências diferentes, são 7 frequências específicas. E aí a partir de agora eu vou começar a detalhar um pouco mais a energia do primeiro raio, tá? Então vamos lá. Para calcular o seu raio de alma é a sua data do nascimento. É a numerologia reduzida a um dígito. Bastante gente faz confusão disso, né? Às vezes fica... Mas é fácil, gente. Pega a sua data de nascimento. Eu vou dar o meu exemplo aqui para que vocês entendam, tá? Eu nasci no dia 19 de janeiro de 1974. Então, eu pego a minha data de nascimento, dígito por dígito, boto 1 mais 9 mais... Desculpa, volta... 1 mais 9 mais 0, não precisaria, mas é só para exemplificar, né? Mais 0, mais 1, mais 1, mais 9, mais 7, mais 4. Tá? O meu somatório, o somatório de todos esses dígitos, no meu caso, no 19/1 de 1974, vai dar 32 lá no final. Esses números todos somados vai dar 32. E eu preciso reduzir a um dígito, lembram? Tá? Então, no meu caso deu 32, eu vou somar novamente o 3 com o 2, vou chegar no dígito 5. O Fernando é uma alma do 5º raio. Isso só foi fazer sentido para mim depois dos 40 anos, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa entender a respeito dos raios. Às vezes, ele não faz muito sentido pra gente naquele momento que a gente tem conhecimento dele. E sabe por quê? Sabe por que a gente às vezes não se identifica com o nosso próprio raio? Porque a gente está distante da gente mesmo. Quando a gente está distante da gente mesmo, eu costumo usar o termo centro de força, né? Quando eu não estou no meu centro de força, eu não me identifico com o meu raio. Quando eu estou distante dele, eu não me identifico com as características daquele raio. É lógico. Lógico, eu estou desidentificado de mim mesmo, eu estou distante de mim mesmo. Eu não vou identificar, eu não vou reconhecer as características da minha alma. Quando eu estou distante, eu estou muito distraído com as questões externas. E eu não ouço a voz interna. Eu não reconheço a minha energia primordial. Justamente porque eu estou distante dela.
Eu estou apartado dela, eu estou distanciado dela, tá? Então, e aí quando a gente vai tomando conhecimento disso, quando a gente vai, aí entra para o mundo da expansão da consciência, para o mundo das terapias, para o mundo da cura, enfim, a gente começa a se melhorar, começa a diminuir essa distância, né? Me reaproximar do meu centro de força, eu começo a me identificar. Aí começa a fazer muito sentido para mim o fato de eu ser daquele determinado raio, tá? Até a gente chegar no centro. Quando chega no centro, a gente é totalmente identificado com o nosso raio de origem, tá? Com o nosso raio de alma, tá? Então a gente vai falar hoje do primeiro raio. Ela, amada, eu vou fazer uma semana para cada raio, tá? Hoje eu estou fazendo um apanhado geral, e aí eu vou falar um pouco mais do raio azul. Semana que vem eu falo do segundo raio, que é o dourado. Na outra semana eu vou falar do terceiro raio, que é o que você está perguntando, tá? Do terceiro raio, né? O quarto, o quinto e daí por diante. Mas é interessante, gente, assistir todas essas lives. Por quê? Porque eu, apesar de ser do quinto raio, eu utilizo todos os raios o tempo todo, dependendo aquilo que eu estou precisando naquele momento. Porque cada raio traz uma energia específica, traz uma força específica, traz uma característica específica que vai ser muito adequada para eu utilizar numa determinada situação de vida que eu esteja vivenciando e passando, né? Então eu sou do quinto raio, do raio verde. Mas eu uso muito raio azul, eu uso muito raio violeta, eu uso muito raio dourado, eu uso todos os raios, dependendo da demanda, do dia, o que eu quero trabalhar, o que eu quero trazer pro aqui e agora, né? Qual é a força que eu preciso ancorar no aqui e agora? Aí eu trabalho um determinado raio, tá? Então vamos lá, primeiro raio. Deixa eu finalizar a explicação ali, porque vai ter confusão quando o final der 8 ou 9. Então, se der 2 dígitos no final, 11, 13, 15, 19, 14, você vai somar de novo, tá? Vai somar de novo até dar um dígito. Fica somando até dar um dígito. Quando esse dígito for 8, os raios são de 1 a 7, né? Quando esse dígito for 8, você vai diminuir 7. Ó, que a gente está colocando aí, ó. Vai diminuir 7, aí você vai ser do primeiro raio, se o final der 8, se esse dígito der 8. Se o final der 9, você também vai diminuir 7, então o teu raio de origem, o teu raio de alma vai ser o segundo raio. Essas são as duas exceções, tá? Mas o meu deu 10, Fernando. 10 são 2 dígitos. 1 mais 0, você é do primeiro raio. Mas o meu deu 11, Fernando. Na numerologia fala que é um número mestre. Nós não estamos falando de numerologia, nós estamos falando de outra ciência, da ciência dos raios cósmicos divinos, que quem preconizou isso no mundo, né, quem trouxe pela primeira vez essa mensagem, foi Madame Blavatsky, que depois dali surgiu o movimento teosófico, né, a teosofia. Fala, João, meu querido, seja bem-vindo. Então vamos lá. Para aqueles que deram aí a soma 1, né, o dígito final foi 1, são do primeiro raio. Para quem não é, preste atenção em que situações de vida você vai utilizar esse raio na sua vida, essa energia específica na sua vida, tá? Vamos lá. A palavra, a característica, a palavra que dá o tom do primeiro raio, todo raio tem a sua palavra principal, a sua característica, a sua energia principal. O primeiro raio pode ser traduzido por 2 palavras, força e poder. O primeiro raio é aquele que abre os caminhos, é o primeiro, é aquele que vai na frente e todo mundo segue. Então, aí a gente já começa a entender um pouquinho a característica das pessoas que trazem esse raio de alma. Elas são líderes por natureza, elas são empreendedoras, elas são aquelas pessoas que vão na frente, elas são aquelas pessoas que são seguidas, que são respeitadas. A pessoa do primeiro, isso tudo que eu falar, gente, é quando você está no seu centro de força. Quando você está longe do seu centro de força, você não vai ser essa pessoa, ponto. Tá? Quando você está longe de si mesmo, esquece tudo isso. Aí o teu trabalho é voltar para o centro, é se encaixar novamente, é ir para o teu eixo novamente, para o teu equilíbrio novamente. Aí você vai manifestar as características do raio. Enquanto você não estiver no seu centro de força, você não vai manifestar essas características, tá? Porque você está longe da sua energia primordial, certo? Então, o primeiro raio, quando a característica do primeiro raio é força, poder, liderança, comunicação.
empreendedorismo, estrutura, chão, proteção, firmeza. Quem são os seres do primeiro raio? Todo raio tem os seus seres que militam, né? Os mestres ascensionados, os seres das altas esferas que militam naquele raio. O mestre, né? Que pode ser chamado também de Shohan. O Shohan do primeiro raio é Mestre El-Morya. Mestre El-Morya, ele aparecia em corpo etérico para Madame Blavatsky quando ela tinha 6 anos de idade. E ele que orientou, ele que começou a orientar ela para ela seguir um caminho para trazer a ideia da grande hóstia ascensionada, né, dos mestres ascensionados para o plano Terra. Então, o mestre do primeiro raio é quem fez isso. Ele empreendeu, né? Ele trouxe, ele liderou. Ele falou para o resto da legião ascensionada assim: deixa que eu vou começar esse negócio, vou levar o conhecimento disso lá para a Terra, pode deixar que eu vou. E aí ele achou um ser receptivo o suficiente para enxergar, para receber, para ser sensível à sua mensagem e com características suficientes para fazer aquela mensagem reverberar até chegar no que a gente conheceu depois como movimento teosófico, né? Teosofia. Então, o mestre do primeiro raio é Mestre El-Morya. O arcanjo do primeiro raio, gente, escreve para mim aí quem é o arcanjo do primeiro raio. Quem é o arcanjo que representa essas características? Força, proteção, poder, estrutura, energia. Quem é o arcanjo que nós conhecemos que representa isso? Escrevam para mim enquanto eu tomo uma água na minha garrafa azul. Eu botei até uma camisa do raio, ó. Acho que tá meio acinzentado aí, mas é azul, tá? Miguel, Arcanjo Miguel, né? Então o Arcanjo Miguel é esse ser, é esse representante, né? Todo raio tem o representante do reino humano, que no caso do primeiro raio é Mestre El-Morya, e o seu complemento divino, que é fé, né? Tem o anjo, o arcanjo, né? Que no caso do primeiro raio é Arcanjo Miguel. Tem um chakra correspondente, né? Então o chakra do primeiro raio é o chakra da coroa, é o chakra que recebe a luz, é o chakra que inicia todo o processo. Lembra sempre dessa característica do primeiro raio. Ele vai na frente, ele lidera, ele empreende, ele abre caminhos e os outros vêm depois. Então a energia chega pelo chakra da coroa. Então o chakra da coroa é o primeiro chakra a receber a energia cósmica. Esse chakra, portanto, representa o primeiro raio cósmico divino, que é o raio azul. Tá? A pedra do primeiro raio, todo raio tem uma pedra também, né? A pedra do primeiro raio é a cianita. Cianita é o nome oficial da pedra, mas a gente conhece ela como espada do Arcanjo Miguel. Né? Tem umas grandes, assim, brutas, bonitas, né? Que é legal ter espalhada pela casa para proteção. Lembra? A pedra do raio, ela também traz a informação, o arquétipo daquela energia, né? Então a cianita ou espada do Arcanjo Miguel, se você espalhar pela casa, pela bolsa, tiver na bolsa, tiver no carro, ela é muito bem-vinda para proteger o teu espaço e o teu campo contra energias mal qualificadas, energias dissonantes. Porque é isso que o primeiro raio faz. Então, quando eu sou do quinto raio, raio verde, mas quando eu quero energia de proteção, eu não vou ancorar, eu não vou invocar as forças do raio verde. As forças do raio verde eu vou invocar quando eu quero um trabalho, quando eu quero uma energia que é específica do raio verde, que a gente vai ver daqui a 4 semanas. Quando eu quero proteção, quando eu quero força, quando eu entro num ambiente inóspito, quando eu entro numa discussão, quando eu me sinto inseguro, quando eu me sinto vulnerável, a energia que eu vou ancorar, que eu vou invocar, é a energia do primeiro raio. O arcanjo que eu vou invocar é Arcanjo Miguel. Porque é esse arquétipo, é essa informação que traz consigo essa energia de blindagem, de ancoramento, de escudo, de força. Se você olha para a imagem de Arcanjo Miguel, gente, você já entende muito da energia do primeiro raio. Só olhar para a imagem de Miguel nas estátuas, nos quadros, nas pinturas, né? Ele sempre está representado com um escudo num braço, uma espada no outro braço, e às vezes as imagens ainda trazem ele pisando na cabeça de um monstro, né? Ou de uma serpente. Ou seja, essa imagem, esse arquétipo está falando tudo, né?
O arcanjo Miguel, ou a energia azul, toda a egrégora do primeiro raio cósmico divino, é a egrégora que protege, que corta os laços com tudo aquilo que não é divino, com tudo aquilo que não é elevado. A espada que corta, que secciona, que divide, que separa. O escudo que protege e o pé que pisa literalmente naquilo que é representado, né, ali naquele monstro, que é o mal. A espada flamejante, né, de Arcanjo Miguel, o Rosângela está falando aqui. Então, esse é o grande arquétipo, tá? O grande arquétipo do primeiro raio é esse. Então, as pessoas, os filhos do primeiro raio, que é assim que a gente chama, aí os que vieram na mesma nave, né, no primeiro raio, vocês são pessoas fortes por natureza, empoderadas por natureza, líderes por natureza. E tem pessoas do primeiro raio que vão dizer assim, ó, Fernando do céu, eu sou do primeiro raio, eu acabei de fazer o cálculo aqui, eu gostaria muito que fosse verdade isso que você está falando. Meu Deus do céu, eu sou a pessoa mais tímida, eu sou a pessoa mais encolhida, eu sou a pessoa menos comunicativa, eu não tenho nada disso que você está falando. Walter Otaviano, meu querido, seja bem-vindo. Saudade de você, meu irmão. Aí eu vou dizer para essa pessoa o seguinte: o teu raio não está errado. Você é que está distante de si mesma. Você está distante de si mesma, da sua energia primordial. Aí você não vai identificar aquilo que você tem do lado de dentro. Por quê? Porque você está totalmente distante e apartado de si mesmo. Tá? Então, o primeiro raio é essa característica, tá? É empreendedor, é líder por natureza, né? Falei da pedra. Então, o primeiro raio, gente, a pessoa do primeiro raio, quando ela está no centro de força, ela é tudo isso. Quando a gente se desloca do centro de força, tem dois desequilíbrios aí. Então, eu quero passar agora os desequilíbrios do raio azul. Todos os raios vão ter os seus desequilíbrios. Vai ter o seu centro de força, que é ali onde a gente manifesta todas as características positivas daquele raio, mas todos os raios vão ter os seus desequilíbrios. E quais são os dois desequilíbrios? Quando eu estou distante de mim mesmo, ou seja, com escassez da minha própria energia, e aí eu vou chamar isso de desafio. É o desafio do primeiro raio. Tá? O desafio do primeiro raio é quando eu me sinto, quando eu estou distante de mim mesmo. Então eu estou com escassez da minha própria energia. Desafio. E tem o outro desequilíbrio, que é quando eu estou usando de forma exacerbada, descontrolada, a minha própria energia primordial. Porque tudo em excesso, não estando em equilíbrio, é uma forma distorcida e é uma forma negativa de utilização. Mesmo uma energia de poder, se ela for utilizada de forma exacerbada, descabida. Então, esse desequilíbrio para mais, excesso da energia, é aquilo que a gente chama de ensimesmado. Sabe o ensimesmado? O que é o ensimesmado, né, gente? Ensimesmado é aquele que está cheio de si mesmo. Esse é o significado do termo ensimesmado. A pessoa que está ensimesmada é aquela que está cheia de si mesma. Só eu sei, só eu faço, só eu consigo, não delego para ninguém porque ninguém faz direito, só eu que faço. Ele está ensimesmado, essa pessoa está ensimesmada. A pessoa, quando ela entra nesse processo, quando ela vai para esse lugar de ensimesmada, cheia de si mesma, ela naturalmente vai cair. Tu é totalmente... Tá vendo? Tu é totalmente número 2. Semana que vem tu vai ver o que é o número 2, o segundo raio. Tu é totalmente segundo raio. Então, gente, o ensimesmado é o excesso de si mesmo. E aí a gente vai para o fascínio, tá? Os dois desequilíbrios trazem problema, trazem treta, trazem desarmonia. O único lugar saudável aí é o centro de força. Quando eu não estou no centro de força, eu estou desequilibrado na minha própria energia. Tá? Então vamos lá. Desafio do raio azul. Quando eu me distancio e estou em escassez da minha própria energia, como é que eu me torno? É só a gente pegar a característica do raio e despotencializar isso. É simples. Quando a gente começa a ler essas coisas, a estudar um pouco mais, a aprofundar um pouco mais nessas questões, a gente começa a perceber que não precisa decorar nada, porque tem lógica. Essas coisas têm lógica. Se eu sou isso,
esse desequilíbrio é a escassez disso. É lógico que aqui, nesse lugar do desafio, eu vou para o oposto. Eu vou para o extremo oposto disso. Se esse centro de força do raio azul é força, poder, liderança, empreendedorismo, coragem é totalmente do primeiro raio, estrutura, comunicação. Se eu estou no oposto, né, distante de mim mesmo, no desafio, na escassez da minha própria energia, eu vou para o oposto disso. Qual é o oposto de tudo isso? Fraqueza, desempoderamento, falta de estrutura, não tem vulnerabilidade, falta de iniciativa, é aquela pessoa que não consegue olhar nos olhos, que baixa a cabeça, que se apequena numa reunião, que se apequena em qualquer situação. Ela vai para o extremo oposto. Ela se encolhe. O raio azul, se a gente for traduzir num gesto, gente, raio azul é isso aqui, ó. Raio azul é a expansão. É a energia que se expande. É a energia que triunfa. É a energia que é aquele que chega chegando. Ninguém do raio azul passa despercebido quando ele está no seu centro de força. Quando ele está no desafio, quando ele está na escassez de si mesmo, ele vira lá qualquer coisa. Ele se apequena mesmo. Ele vira, eu sou o cocôzinho da barata, eu não tenho importância, enfim, né? Ele mesmo faz esse processo de se apequenar. Aí, em algum momento, esse ser, todos nós aqui que estamos nesse processo de expansão de consciência, entendendo disso ou não, em algum momento a gente está distante da gente mesmo. E aí a gente vai começar a fazer o caminho de volta. Quando esse ser do raio azul começa a fazer o caminho de volta, ele entra numa aula de meditação, ele entra lá no curso do Walter Ottaviano, ele começa a assistir palestras, ele vai para Seitonoye, ele vai para o centro espírita, ele começa a fazer um processo de reencontro consigo mesmo. A cada passo que ele dá para mais próximo do seu centro de força, o que vai acontecendo com esse ser? A energia vai voltando. Ele começa a reconhecer novamente a força, o brilho, a expansão, a coragem, a proteção, a estrutura, a facilidade de comunicação que ele naturalmente traz. Por quê? Porque agora ele já não está mais aqui, agora ele já está aqui. E quanto mais ele fizer esse processo, mais ele vai reconhecer essas energias nele mesmo. Tá? E aí, gente, um outro fenômeno vai acontecendo. É muito louco, né? Presta atenção nisso. Quando esse ser está aqui, ele está lá todo cagado, né? Está lá no cantinho, lá encolhidinho no cantinho. Quando ele começa a fazer esse processo, essa energia começa a voltar, quanto mais ele chega perto desse centro de força, e quando ele chega aqui, essa energia começa a transbordar. Aí, esse ser do primeiro raio, sabe o que ele começa a atrair? Pessoas que precisam da energia que ele emana, que ele transborda. E qual é a energia que ele transborda quando ele está no seu centro de força, quando ele consegue finalmente voltar para cá? Força, poder. Que tipo de pessoa o ser do raio azul vai atrair quando ele está no seu centro de força? Gente fraca, gente carente, gente que precisa daquilo que ele tem, porque agora ele está transbordando, agora ele não está mais aqui, agora ele está no seu centro de força. E no centro de força ele transborda força, transborda liderança, transborda coragem, transborda liderança, transborda empreendedorismo, transborda facilidade de comunicação, ele transborda isso. E aí todo mundo que está precisando daquilo se sente atraído para estar perto daquela pessoa. É uma comunicação quântica, é uma comunicação de campo para campo. E isso acontece nos momentos mais inusitados, gente. Você está numa festa, num barzinho, e de repente você é essa pessoa desempoderada, que está precisando de força, está precisando de energia, está precisando de coragem para alguma situação. Aí tem alguém aí do raio azul, alguém que falou aí que é do raio azul, tá lá no barzinho. Naturalmente, essa pessoa que precisa dessa energia que transborda de você vai se sentir atraída a estar do teu lado, estar próxima de você. Pode ser que ela não vá, pode ser que ela não se aproxime, até porque ela está num estado
de falta de poder que inibe ela a dar esse passo, mas que ela vai se sentir atraída por você, ela vai. Mas muitas pessoas no dia a dia vão se sentir encorajadas e vão se aproximar de você, justamente porque você tem aquilo que essa pessoa está precisando. Aí tem gente que pergunta assim, tá, Fê, mas eu quero fazer esse reencontro comigo mesmo, mas eu não quero ficar atraindo esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. Tem como, Fê? Não tem. Não tem, gente. E quer saber? Foi para isso que você veio para cá. Você veio com uma determinada energia, com uma determinada característica, capacidade, com o tesouro, que é seu, que é uma característica sua, para entregar isso para o mundo, para as pessoas. Quanto mais você fizer esse processo de entregar a sua energia para o mundo e para as pessoas, melhor vai ser a tua vida. Mais prosperidade vem para você, mais vitalidade, mais harmonia, mais paz pelo fato de você estar fazendo aquilo que você veio fazer. Então, não dá para separar uma coisa da outra. Quando você começa a transbordar a sua energia, seja ela qual for, você começa a atrair muitas pessoas que necessitam muito daquela energia específica. Não dá para separar uma coisa da outra. É igual bunda de bebê e fralda. Elas estão juntas. Tá? Então, começa a entender isso e se conforma com isso. Sim, você vai atrair tranqueira. Eu vou atrair tranqueira. Todos nós vamos atrair tranqueira. E quanto mais a gente transborda, quanto mais a gente expande, quanto mais a gente manifesta e irradia a nossa energia, mais a gente vai atrair pessoas que sentem falta daquela energia que está transbordando de mim. É matemático isso. É uma matemática quântica. Não dá para quantificar isso, mas é isso que acontece. Tá? Então vamos lá. Você estava aqui nesse desequilíbrio, para menos, né? Na escassez, no desafio. Conseguiu, foi para meditação, começou a fazer trabalhos, fez o alquimia pessoal, fez o fluxoterapia, fez o curso XYZ, meditou, trabalhou, foi para academia, cuidou do corpo, cuidou da mente, foi voltando devagarinho. Cada vez, quanto mais se aproximava disso, essa energia foi voltando, de repente chegou aqui. Chegou aqui, começou a transbordar a sua própria energia, começou a atrair pessoas que precisam dela. Esse é o mecanismo, tá? Mas em algum momento também pode se descuidar e essa energia começar a transbordar tanto e você se descuidar. Não é a energia é soberana. A energia não erra, a frequência não erra. Não é a frequência que fez do poder e da força que fez isso com você. É a tua mente que se distraiu do teu propósito, daquilo que você veio fazer com essa energia que você trouxe. É a tua distração, a tua falta de cuidado que fez com que você fosse para o outro extremo. Aí esse extremo é o excesso, é o fascínio, é o ensimesmado. E aí, ao invés de a gente despotencializar essa energia, né, do poder, da força, da coragem, da estrutura, da liderança, que é o caso do desafio, agora a gente vai superpotencializar essa energia. Num nível que extrapola o normal, que extrapola o saudável. Então vamos lá, pega uma energia de força, de poder, de liderança, de coragem e superpotencializa ela e leva ela para um nível do não saudável, do doentio. Como é que essa pessoa fica? Como é que a pessoa do primeiro raio fica no fascínio? No uso exacerbado e descontrolado da sua própria energia, que foi ocasionada por ela mesma, pela distração, pelo descuido dela para com ela mesma. Também é um distanciamento de si mesma. A pessoa nesse lugar, ela também está distante de si mesma. Só que ela está na outra polaridade. Ao invés de ela estar na polaridade de escassez, ela está na polaridade do excesso. Aí o pessoal começou a responder aqui, ó. A Rosângela começa a pisar em todo mundo. A Fê fica insuportável. A Gi colocou superego. É isso. Fica o tirano. Aqui tem que ser do meu jeito. Quem manda sou eu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É aquele chefe que ninguém suporta. É aquele pai ou mãe de família que ninguém suporta. É aquela pessoa da mesa, do rolê dos amigos, que só ela que fala, só ela que sabe, só ela que entende, manda os outros calar a boca e tem que ter mais respeito comigo, porque eu não sei o quê, porque eu sou o fulano de tal, eu sou formado na faculdade de tal. É o superego.
né? Ela vai para esse lugar de descontrole, né? Então, eu não preciso falar aqui para pessoas inteligentes como vocês que esses dois lugares são maléficos, né? Tanto o desafio, né? O carente, ó Lipe, ó hard, ninguém me ama, ninguém me quer, ó Deus, ó azar, né? Isso não ajuda ninguém, né? E o superego, o bom da boca, a última bolacha do pacote, né? Aquele que manda, aquele que faz, aquele que acontece, aquele que não liga pra ninguém, a pessoa egoísta, ela fica extremamente egoísta, tirana, insuportável mesmo, nessa polaridade aqui, né? É aquela pessoa que tá lá, pediram uma pizza em 4 pessoas, num rolê de amigo lá, tem 4 ali, tem 4, duro, tá tão duro. Aí pede uma pizza lá de 6 fatias, cotizaram lá a pizza, cada um deu 10 pila e compraram uma pizza lá de 6 fatias. Essa pessoa que está nesse lugar, ela come rápido para ficar com 3 fatias para ela e cada um dos outros 3 comer uma fatia só. É egoísta. Não, eu tô com fome, eu preciso comer. Tá, mas tem 4 pessoas aqui, né? E todas as pessoas estão com fome. Vamos dividir essa pizza, vamos contemplar todo mundo? Não, eu vou comer rápido para que não sobre tempo para ele. Enquanto eles estiverem terminando a primeira, eu já estou na terceira, estou empurrando aqui. Essa é a pessoa do primeiro raio no desequilíbrio, no fascínio, no uso descontrolado da sua própria energia, né? Eu usei um exemplo bem esdrúxulo, né? De dia a dia, mas leva isso para qualquer área da vida que você quiser. Para uma discussão de casal, né? É aquele cara ou aquela mulher que você não pode falar nada, assim, tudo vira porque é ele que sabe ou ela que sabe, é ela que manda, é ele que manda, não tem equilíbrio ali, não tem compartilhamento ali. Aqui tem que ser do meu jeito, ponto. Esse é o desequilíbrio, né? O fascínio do raio azul. E gente, não precisa ser do raio azul para ir para esse lugar, tá? Então, graças a Deus, eu sou do raio violeta, então eu nunca vou viver, nunca vou estar nesse lugar aí de soberbo. Não, nada a ver. Nada a ver. Eu sou do quinto raio, mas eu posso tanto estar nesse lugar aqui, do raio azul, como eu posso estar aqui, nos 2 desequilíbrios do raio azul. Tá, mas não é a tua energia, Fernando, mas eu posso ir para esses lugares. Agora, a pessoa do raio azul tem uma tendência muito maior, porque eu estou falando da energia de alma dela, da característica de alma dela. Então ela despotencializa e superpotencializa essa energia com muito mais facilidade, porque é disso que ela é composta, energeticamente falando. Deu para entender? Então, é isso, gente. Tem que tomar muito cuidado, todos nós. Agora, o ser do primeiro raio tem que ficar um pouco mais atento a essas 2 polaridades, a esses 2 extremos, tá? Vamos falar um pouquinho de exercícios. Exercícios para trazer a energia, trazer a frequência, trazer a informação de um determinado raio para a nossa vida. Sendo você do primeiro raio ou não, tá? Como eu falei, quando eu quero força, quando eu quero posicionamento, estrutura, poder, coragem para empreender, coragem para dar passos adiante, é no raio azul que eu vou buscar força. Não é no dourado. O dourado, o segundo, vai me trazer outra coisa. O terceiro raio vai me trazer outra coisa. O quinto, sexto, sétimo vão trazer outras coisas que são próprias para outros momentos. Se hoje eu estou precisando de poder, de energia, de posicionamento, eu vou para uma reunião, uma reunião de equipe. Eu sei que o bicho vai pegar ali, eu sei que a galera é manipuladora, a galera vai tentar me persuadir e eu vou precisar estar firme naquela reunião. Eu vou me banhar de luz azul. Eu vou vestido de roupa azul. Então começa a entender as formas de estimular e de trazer a informação, a frequência para si, tá? Você pode fazer isso de diversas formas. Você pode fazer isso usando uma roupa, usando uma blusa, uma camisa. Por que vocês acham que político, apresentador de TV, repórter, usa muito azul? Terno azul, gravata azul, camisa azul. Porque é uma cor que traz credibilidade, estrutura, força, seriedade. Se eu colocar 2 pessoas, uma do lado da outra, para falar de um determinado assunto, uma é expert no assunto, tá?
Cria essa situação aí, hipotética, na tua mente, tá? Você chega num lugar e tem duas salas, dois auditórios, um do lado do outro. Na porta dos auditórios estão os oradores. Eles vão falar sobre o mesmo tema. Eles vão falar sobre nanotecnologia, tá? Os dois oradores vão falar sobre nanotecnologia. Esse cara aqui é um expert em nanotecnologia. Só que ele tá de terno laranja, camisa branca e gravata amarela. Ele é o expert em nanotecnologia. Esse aqui não sabe nada de nanotecnologia, mas ele tá de terno azul, camisa branca, gravata azul, alinhado. E aí você vai falar para as 100 pessoas que estão lá na antessala. Vocês têm que escolher um dos oradores. Os dois vão falar de nanotecnologia. Vocês podem escolher um deles. Depois que você escolher, você não pode mais mudar. Das 100 pessoas, 95 vão nesse cara aqui de terno azul, de camisa branca e gravata azul. Não vão, que é o cara que não sabe nada de nanotecnologia. E 5 pessoas vão ouvir a palestra do expert em nanotecnologia. Sabe por quê? Porque a roupa deles informou algo. O tom azul informa, ele traz uma informação específica. E o marketing sabe muito disso. O marketing se utiliza muito dessas informações que vêm com as tonalidades, né? Então, 5 pessoas iriam assistir a palestra do expert, 95 iriam assistir com um cara que não sabe nada de nanotecnologia, simplesmente porque ele usava um tom, uma roupa que traz uma informação muito específica. Poder, liderança, comunicação assertiva, empreendedorismo, força, coragem, estrutura, coerência. Essas são as informações do azul, da energia azul. Então, 95 pessoas assistiram uma bosta de palestra porque foram ludibriadas pelo externo. E 5% dessas pessoas, talvez porque eram sensitivas, talvez porque tinham uma capacidade de sentir campo e foram além da roupa, ou talvez porque quiseram, esse cara aí, ele é meio exótico, ele deve falar de um jeito mais engraçado, me identifiquei com ele, eu vou lá. Essas 5 se deram bem, tiveram uma boa palestra. As outras não aproveitaram nada. E é assim que funciona, tá? Então, gente, a roupa é uma boa forma de trazer a energia do raio, trazer a frequência específica para perto de si. Garrafa azul. É lógico que eu não tenho uma garrafa para cada dia da semana ou para cada raio, né? Mas a minha garrafa é azul, né? Isso aqui não foi eu que escolhi. Na verdade, isso aqui eu recebi um presente, até recebi também e fiquei de divulgar, né? É uma água magnética, água estruturada que fala, né? Tem vários magnetos aqui. Quem quiser dar um Google aí na Bions, né? A empresa que me mandou essa garrafa, eu aproveito para agradecer imensamente. Vou fazer eu recebi essa semana, segunda-feira, então ainda não fiz a divulgação. Então, muito obrigado aí o pessoal da Bions que me mandou a garrafa, né? Mas essa garrafa aqui, ela já está plasmando a água, além de toda a tecnologia que tem aqui dentro, que está estruturando a minha água, a água que eu estou tomando. O tom azulado está plasmando informação na água. E qual é a informação que o tom azulado plasma na água? Força, poder, estrutura, coragem, proteção, liderança, empreendedorismo, avanço, vai, segue na frente, abre caminho. É isso que o azul traz. E a água, não preciso falar para vocês o quanto é importante a gente plasmar a água que a gente toma no dia a dia com informações específicas, né? Se a gente faz então um reiki de 30 segundos, de 1 minuto, então potencializando a informação, então aí nem se fala, né, gente? Eu faço isso sempre. Bombonas de água, compro uma água, estou aí na correria no dia a dia, compro uma água mineral, dá uma água com gás, eu plasmo informação na garrafa de água. Existe um teste, eu vi num documentário na Amazon Prime, de pessoas falando sobre a física quântica, né, sobre as frequências. Aí um cientista lá fez um teste com uma moça leiga, totalmente leiga de tudo isso que a gente está falando. Ele só pediu para ela fazer o seguinte, e o teste mostrava ali em tempo real, tá?
O pH da água em questão ali era um pH horrível, era 4 ponto alguma coisa, e o pH bom é 7.6, 7.8, alguma coisa assim, né? E o pH daquela água era 4.2. Aí esse cientista, ele sugeriu para a moça, que era leiga no assunto, fica fazendo reiki, ou energia, ele não falou reiki, fica emanando energia para o recipiente, intencionando que você está regularizando o pH da água. E ali ela fechou os olhos e ficou jogando intenção, energia de que estava regularizando o pH da água. Sabem quanto tempo que levou para a água sair do 4.2, que é péssimo esse pH, para 7.6 ou 8, não lembro? Sabe quanto tempo que levou? 2 minutos e meio. Em 2 minutos e meio a água saiu. E isso ali, o relógio mostrando a amostragem, ela ia para o 4.5, 4.8, 5.1, ia subindo, subindo, subindo. Em 2 minutos e meio o pH da água estava em níveis... Gente, olha o que a gente pode fazer com o nosso corpo físico, que é 70% de água. Olha o que a gente pode fazer, olha o poder que a gente tem de emanar informação. Então a gente pega uma água ali, no boteco da esquina, e sai tomando, né? Tô com sede. Se você ficar 1 minuto fazendo um reiki, ou para regularizar o pH, ou você pode plasmar na sua água poder, 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 força, confiança, alegria, saúde, prosperidade, amorosidade, paz, serenidade, afeto, riqueza. O que você quer? O que você quer ingerir? Qual é a informação que você quer ingerir? Coloca a informação ali e ingere depois. Faz 1 minuto isso. Mas às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas eu vivo numa correria. Pô, se você não tem 1 minuto para plasmar a frequência, a informação que você quer na sua água, então desiste, né? Então desiste. Então, gente, voltando lá para o azul, né? Ferramentas que a gente pode usar no dia a dia. Roupa, utensílios. Pô, mulherada aí que usa um monte de acessório, né? Echarpe, anel, corrente, pulseira, bolsa. Tô no momento que preciso dessa energia de força. Usa e abusa do azul. Usa e abusa do azul. Vou apresentar uma palestra, vou defender meu TCC, vou ter uma reunião, eu preciso apresentar esse projeto, preciso comunicar bem esse projeto. Vai de azul. Outras coisas. A pedra do raio, no caso do azul, a cianita. A cianita também é uma baita pedra de proteção. Ela é a espada do arcanjo Miguel. Então você pode ter uma correntinha com um pingente, tem aqueles fininhos assim, né? Que é bonito, que fica um acessório, fica uma bijuteria bonita, né? Fica aqui no peito, bem no cardíaco, criando campo de proteção para que você não receba energias controversas, né? Japamala de pedras azuis, a Rosângela está contribuindo aqui, ó. E o que mais você pode inventar, criar, gente, no mental, fechar os olhos e ver, invocar tubo de luz azul que entra no topo da tua cabeça, envolve todo o teu corpo e cria um campo de proteção. Você está literalmente dentro de um tubo de luz azul impenetrável, imperecível, invencível. Você pode invocar os seres, né? Arcanjo Miguel. Se eu começar a contar para vocês, gente, os relatos que eu tenho a respeito do Arcanjo Miguel, meu Deus do céu, da invocação da energia de Arcanjo Miguel, é incrível. Passou aqui. Então, outras formas de trazer essa informação. Vai para o YouTube. No YouTube, todos os raios vai ter mantra, decreto, afirmações, orações, afirmações de todos os raios. Então você precisa trazer essa energia do raio azul. Coloca no YouTube, está cozinhando, coloca lá, meditação do raio azul, e deixa rolar. Mantras do raio azul, decretos do raio azul, deixa aquilo entrar no teu campo, no teu sistema de corpos, né? Deixa aquilo penetrar no teu sistema de corpos. E aí você vai começar a obter os benefícios daquela energia específica. Os 21 dias do Arcanjo Miguel, fantástico, eu estou fazendo agora pela, 15ª vez.
eu estou fazendo os 21 dias do Arcanjo Miguel. Enfim, tudo que você puder utilizar com todos os teus sentidos, com o tato, com o visual, olhar para uma parede azul, com o auditivo, né? YouTube, mantras, afirmações, paladar, comida, tá? Tudo que tiver a tonalidade azul, não estou lembrado agora de uma comida, mirtilo. Que tipo de comida, né? Qual é a comida que tem aí o tom azulado? As comidas também trazem as tonalidades das comidas. Estou falando de comida saudável, né? Daqui a pouco vai alguém dizer assim, o confete, então eu vou comprar um saco desse tamanho de confete, eu vou pegar todas as baguinhas azuis e vou começar a comer confete azul, para ganhar poder. Vai ganhar bastante poder, principalmente nessa região aqui da cintura, vai ganhar bastante poder. Manto de invisibilidade de Arcanjo Miguel. Enfim, gente, use e abuse da criatividade para trazer a força, para trazer a informação daquele determinado raio para a sua vida. E gente e seres do primeiro raio, entendam isso de uma vez por todas. Vocês vieram com uma riqueza para compartilhar com o mundo. Que riqueza é essa? Força. Vocês vieram para compartilhar com o mundo força, poder, liderança, empreendedorismo, estrutura, coragem, avanço, ousadia, impetuosidade. São duas palavras que eu não tinha falado ainda e eu precisava falar, porque o raio azul é muito ousado e muito impetuoso. Quando está aqui, lembra sempre, quando está aqui. Eu não sou nada disso, Fernando. Então ou você está aqui ou você está aqui. Aqui você não está. Quando chegar lá no quinto raio, daqui a 4 semanas, eu vou falar da minha história. Como que eu estava quando eu descobri que eu era do quinto raio? Eu olhei para o cara e falei assim, meu Deus, esse cara é louco, né? Porque o quinto raio, só dando um spoilerzinho rápido, o quinto raio é o curador. O arquétipo do quinto raio é o curador, é o ser que cura. É o ser que leva cura e verdade para o mundo. Nada mais alinhado com o que eu faço, com o que eu acredito, com o que eu amo, né? Hoje. Mas quando eu soube disso, há 11, 12 anos atrás, eu estava totalmente errado. Eu estava totalmente torto, eu estava todo cagado. E aí, gente, eu estava aqui, óbvio que eu não ia me identificar, eu estava totalmente apartado de mim mesmo. Mas eu conto isso lá quando chegar a nossa vez aí do quinto raio, tá? Então, do primeiro raio é isso, tá, gente? Não esqueci de falar, o portal. Todos os raios, todas as energias, tem vários portais de entrada no planeta, tá? Portal mesmo, dispensação de luz, de energia. Então, quem for do primeiro raio aí, estiver pensando em viajar, já começa a economizar uma grana. Do primeiro raio é caro, viu? Eu já fui pro meu templo etérico do quinto raio. Vou falar lá na frente. Não vou ficar dando muita informação. O templo etérico tem muitos, tá? Espalhados pelo planeta. Mas tem um que é mais poderoso, que é um grande portal de entrada daquela determinada energia. No caso do primeiro raio, o sopé do Himalaia, das montanhas do Himalaia, tá? É lá é no Himalaia, a região do Himalaia inteira, tá? É o grande portal de dispensação de luz azul, de energia do primeiro raio, tá? Inclusive, agora vamos um pouquinho mais além nas nossas piras, né? Porque a gente é meio pirado. Eu costumo falar que a gente é anormal, né? E quando alguém te chamar de anormal, agradeça. Deus me livre de ser normal nesse mundo aí, né? A gente é anormal, porque a gente não está na normose mais, a gente não é mais normótico, a gente não acha normal as coisas que acontecem no mundo. Isso é normal. Não é. A gente vive de uma outra forma, a gente acredita em outra coisa, a gente tem um dia a dia diferente. É mais difícil? É mais desafiador viver do jeito que a gente vive. Mas enfim, é isso que a gente é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio...
Com a nossa permissão de não ser mais normal, a gente permite outras pessoas também a serem anormais, né? Fê, é todo o Himalaia, tá? Então vamos evoluir um pouquinho, vamos falar de uma coisa um pouquinho mais anormal. Os mestres ascensionados têm casa no plano Terra. El Moria, Saint Germain, Hilarion, Kuthumi, Confúcio, todos os mestres ascensionados, eles têm residência física no planeta Terra. Um ser ascensionado, um mestre ascensionado, todos nós vamos chegar nesse patamar um dia, sabe-se lá quando. Todos nós vamos chegar lá, a gente está no rolê, a gente está no caminho, né? Não importa o quanto demore, não importa quem está mais próximo, quem está mais distante, todos nós vamos nos encontrar lá um dia, nesse patamar de mestre ascensionado. O mestre ascensionado, ele tem total domínio da materialidade. Ele domina, ele maneja o campo, o corpo material e tudo que é material com maestria, né? Então ele pode se incorporar, se corporificar e se desincorporificar. Ele pode se materializar e se desmaterializar quando ele bem entende, na hora que ele quer. E então eles têm uma construção onde eles fazem reuniões. Só que é lógico que quando eles se materializam, eles não se materializam com essa matéria densa como nós estamos materializados agora. Porque eles nem aguentam isso, não suportam isso mais. Porque isso aqui sente dor, sente enjoo, fede, tem desejo, tem nóia, tem tristeza, tem angústia. Eles não querem mais esse corpo material pesado, denso, que é um fardo de se carregar. Eles se materializam com uma matéria muito mais sutil e se encontram em corpo etérico, físico etérico, nessa casa, nesse templo, no Himalaia, que é onde é o templo do primeiro raio, que é toda a montanha, todo o Himalaia. Aí, vamos aprofundar um pouquinho mais na nossa divagação, nas nossas anormalidades. Se um de nós estiver passando por lá, por onde eles têm a casa, as construções, estamos lá mochilando no Himalaia, e nós estivermos com a nossa frequência adequada, sintonizada com a alta frequência desses seres, a gente vê, a gente conversa, a gente sintoniza, a gente fala, a gente troca ideia. Da onde que tu tirou isso, Fernando? Um livro chamado Os Mestres e a Senda, um livro de 1820 e pouco, de Charles Leadbeater, um dos pilares da teosofia, do movimento teosófico, tá? Um livro que provavelmente não tem mais aí, né, à disposição, mas é um livro muito rico em informações a respeito da legião da hóstia ascensionada. Então, se um de nós estivermos lá mochilando no Himalaia e estivermos nesse grau de frequência, de consciência, compatível com os mestres, a gente vai interagir, vai tomar um chá com eles. Já pensou? Coisa legal. Agora, se nós não estivermos, Fernando, se a gente estiver numa esfera, o que provavelmente vai acontecer? Se nós não estivermos nesse patamar de frequência de consciência, a gente vai caminhar numa montanha, a gente vai passar pelo meio da construção que é de uma matéria mais sutil e não vai perceber que ali tem uma construção. A gente vai sentir os benefícios daquele lugar, óbvio que o nosso campo vai captar os benefícios daquilo, mas nós não vamos ver, nós vamos enxergar, nós não vamos ouvir, né? Porque não estamos na mesma sintonia de frequência de consciência daqueles seres e daquele lugar. Tá bom? Legal, né? Então vamos trabalhar para que a gente um dia chegue nesses patamares, né, o mais breve possível de consciência, de frequência, para que a gente possa começar a interagir de forma mais direta. A gente já interage, né, com esses seres. Eu tenho também, se for contar para vocês relatos de mestres ascensionados, de apelos, de decretos que eu fiz, gente, a gente ficaria horas aí tomando chopp e eu conversando, dava tempo de ficar bêbado. Dava tempo de tomar bastante, porque eu tenho muita história de relato, de coisas que aconteceram quando eu decretei, quando eu pedi, né, pela presença e pela ajuda, pela interferência desses mestres. De Arcanjo Miguel, de Saint Germain, de Hilarion, que é o mestre do meu raio, do quinto raio, de Jesus nem se fala, né, que também é um mestre ascensionado, né, é o único que ascendeu
publicamente, né? O processo de ascensão de Cristo foi público, então a gente atribui a Cristo, né, o grande avatar, né? Mas existem muitos avatares, né, que fazem esse trabalho em prol da humanidade em conjunto. Eles estão todos em conjunto, trabalhando em conjunto, né, para o mesmo fim, para a mesma finalidade, com características diferentes, com energias diferentes, com capacidades diferentes, com atribuições, não capacidades, eles são capazes de tudo, né, todos, com atribuições diferentes. Caraca, hoje eu me passei 75 minutos. Gente, vamos ficar por aqui. Relembrando, fluxoterapia, uso inteligente e direcionado da energia, de cura, de fluxo, de ativação de prosperidade, de expansão, de poder, de força. Formação de fluxoterapia. Preciso ser terapeuta, Fê? Não, não precisa. Se você identifica que você tem esse algo, né, esse algo para entregar, esse algo a mais que você talvez nunca soube exatamente o que fazer com esse algo, a fluxoterapia é uma baita ferramenta para você destravar esse potencial que você traz, que talvez até agora você não tenha conseguido utilizar da forma mais inteligente e eficaz possível, tá? É para potencializar aquilo que você já traz e já usa em algum grau, tá? Então eu vou ter agora dias 15 e 16 de abril, ó, a Mari tá aqui, a Mari, terapeuta dos sentidos, a Mari que fez aquele coraçãozinho ali, quem quiser já pode chamar a Mari direto, ela que está organizando lá, que é fluxoterapeuta, né? 15 e 16 em Chapecó, 29 e 30 de abril em Porto Alegre, com a Carol, ó, a Mari, a Carol, que também é fluxoterapeuta, final do mês, formação em Porto Alegre, tá ali, pode chamar a Carol também, ou pode me chamar que eu passo o contato delas, se perdeu o contato aí não tem problema. Então 15 e 16 de abril, Chapecó, 29 e 30 de abril, Porto Alegre. Maio, Portugal. Se tem alguém de Portugal aqui ou alguém que conhece alguém em Lisboa ou Algarve, vou ter 2 formações em Portugal em maio. 20 e 21 em Lisboa, 27 e 28 no Algarve, tá? E junho a gente finaliza o primeiro semestre em Balneário Camboriú, dias 16 e 17. Quem quiser também pode me chamar aqui que eu já mando o link, já mando tudo, tá? E aí no segundo semestre a gente vai ter São Paulo, vai ter Rio, vai ter BH, vai ter Passo Fundo, vai ter outras cidades aí, Criciúma também provavelmente, tá bom? Talvez Curitiba. E aí nós vamos fechar ali até maio, 10, 15 de maio, a agenda do segundo semestre, tá bom? Galera, valeu! Semana que vem nós voltamos então com a energia do segundo raio, né? Que é o raio amarelo dourado. Mas quem não venham só os filhos do segundo raio, não. Venham todos para entender da energia desse raio específico para quando você precisar dela. Tá bom? Traz a galera, traz a turma e vamos expandir, vamos correr, que o planeta está precisando pra caraca da nossa energia, da nossa frequência, lá em cima, tá? Não tá fácil de manter ela lá em cima, mas só para os fortes, né? A gente precisa tá ancorando, se estruturando um ao outro cada vez mais, para que a gente passe por esse momento aí trevoso, né? Que o planeta está atravessando, tá bom? Beijo no coração, amados e amadas, amo vocês. Até qualquer hora aí no Instagram, no WhatsApp ou na semana que vem no Papo de Quarta, tá bom? Beijo!